Olá, seja muito bem-vindo ao Farmácia e Saúde, o seu espaço para entender o corpo humano com clareza, empatia e ciência. Eu sou o farmacêutico Evandro e hoje vamos falar sobre um tema que pode parecer raro, mas é mais comum do que se imagina: o hemangioma hepático. Você já ouviu falar dele? Talvez não, mas ele pode estar aí, dentro do seu fígado, sem causar nenhum sintoma. E é justamente esse silêncio que torna o hemangioma hepático tão curioso. O hemangioma hepático é considerado o tumor benigno mais comum do fígado, formado por uma aglomeração anormal de vasos sanguíneos. Esses vasos se agrupam de forma desorganizada, criando uma espécie de nódulo vascular, que, apesar de parecer preocupante à primeira vista, não é câncer e, na maioria dos casos, não representa risco à vida. Por ser benigno, ele não invade tecidos vizinhos nem se espalha para outras partes do corpo. No entanto, isso não significa que ele deva ser ignorado. Em alguns casos, especialmente quando o hemangioma cresce além de 4 ou 5 centímetros, pode começar a pressionar estruturas próximas e causar sintomas como dor abdominal, náuseas, sensação de saciedade precoce e perda de apetite. Estima-se que entre 1% e 5% da população adulta tenha um hemangioma hepático, e a maioria dessas pessoas nem sequer sabe que tem. Isso porque o hemangioma costuma ser assintomático e é frequentemente descoberto por acaso, durante exames de imagem como ultrassom, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, realizados por outros motivos, como uma investigação de dor abdominal ou um check-up de rotina. Apesar de sua natureza silenciosa, o hemangioma hepático merece atenção médica. O acompanhamento com um especialista, geralmente um hepatologista, é essencial para monitorar seu crescimento e garantir que ele não evolua para um quadro mais complexo. Afinal, mesmo tumores benignos podem causar complicações se não forem observados com cuidado. A origem do hemangioma hepático ainda é envolta em mistério. Não existe uma causa única ou definitiva, mas os estudos apontam para uma combinação de fatores que podem contribuir para o seu desenvolvimento. Um dos principais suspeitos são as malformações vasculares congênitas, alterações que ocorrem ainda durante a formação do feto, quando os vasos sanguíneos do fígado se organizam de forma anormal. Isso explicaria por que muitos hemangiomas já estão presentes desde o nascimento, mesmo que só sejam detectados anos depois. Outro fator importante é a influência hormonal, especialmente do estrogênio. Mulheres são significativamente mais afetadas do que homens, e há uma correlação clara entre o crescimento do hemangioma e momentos de variação hormonal intensa, como a gravidez ou o uso de terapia de reposição hormonal na menopausa. O estrogênio parece estimular a proliferação dos vasos sanguíneos, favorecendo o aumento do nódulo. Além disso, há indícios de que a genética também desempenha um papel. Pessoas com histórico familiar de hemangioma hepático têm maior probabilidade de desenvolver a condição. Isso sugere que pode haver uma predisposição hereditária, embora os genes exatos ainda não tenham sido identificados. Outros fatores menos comuns também são investigados, como traumas hepáticos anteriores, uso de certos medicamentos hormonais ou condições raras, como a telangiectasia hemorrágica hereditária, que afeta os vasos sanguíneos em várias partes do corpo. Em resumo, o hemangioma hepático é resultado de uma combinação complexa de fatores congênitos, hormonais e genéticos. E embora ele costume ser silencioso, entender suas possíveis causas é essencial para garantir um acompanhamento adequado e evitar surpresas. O hemangioma hepático pode apresentar uma ampla variação de tamanhos, e essa característica influencia diretamente na forma como ele se comporta no organismo e na necessidade ou não de tratamento. Pequeno, com menos de 3 centímetros de diâmetro, geralmente é assintomático e não requer intervenção. Médio, entre 3 e 5 centímetros, pode começar a ser monitorado com mais atenção, especialmente se houver sintomas leves. Grande ou gigante, acima de 5 centímetros, pode causar compressão de estruturas próximas, levando a sintomas como dor abdominal, náuseas ou sensação de saciedade precoce. Em casos extremos, pode ultrapassar os 10 centímetros e ser chamado de hemangioma gigante, exigindo avaliação cirúrgica ou embolização.
Além do tamanho, o tipo de hemangioma também é relevante para o diagnóstico e conduta médica. Cavernoso é o tipo mais comum. Formado por vasos sanguíneos maiores e dilatados, pode conter múltiplas cavidades cheias de sangue. Por serem mais volumosos, têm maior chance de causar sintomas, especialmente se crescerem rapidamente ou estiverem localizados em áreas sensíveis do fígado. Capilar. Composto por vasos menores e mais finos, costuma ser pequeno e silencioso. Raramente causa sintomas e, na maioria dos casos, é descoberto incidentalmente durante exames de imagem. Existe ainda o hemangioma misto, menos comum, que combina características dos dois tipos, cavernoso e capilar, e pode apresentar sintomas variados, dependendo da predominância de cada componente. Essa classificação ajuda os profissionais de saúde a decidir se o paciente precisa apenas de acompanhamento ou se há necessidade de intervenção. E para quem recebe esse diagnóstico, entender essas diferenças é essencial para lidar com a condição com mais tranquilidade. Na maioria dos casos, o hemangioma hepático permanece completamente silencioso, como um hóspede discreto que vive no fígado sem causar incômodo. No entanto, quando esse tumor benigno cresce além de certos limites, ele pode começar a pressionar estruturas vizinhas e provocar sintomas que merecem atenção. Os sinais mais comuns incluem dor abdominal no lado direito, geralmente persistente ou em forma de desconforto leve, que pode piorar após as refeições ou com movimentos bruscos. Náuseas e vômitos, especialmente quando o hemangioma interfere na digestão ou comprime o estômago. Sensação de saciedade precoce, como se o estômago estivesse cheio após comer pequenas quantidades. Isso ocorre pela pressão exercida sobre os órgãos digestivos. Barriga inchada ou distendida, causada pelo aumento do volume abdominal. Perda de apetite, que pode levar à perda de peso e alterações no padrão alimentar. Em situações mais raras e potencialmente graves, o hemangioma pode sofrer ruptura espontânea, levando a um sangramento interno significativo. Essa complicação pode causar dor intensa, queda de pressão arterial, tontura, palidez e até choque hemorrágico, exigindo atendimento médico imediato. Outro sinal incomum, mas possível, é a icterícia, amarelamento da pele e dos olhos, que pode surgir se o hemangioma obstruir os ductos biliares. Por isso, mesmo sendo uma condição geralmente benigna, é fundamental que o paciente esteja atento a qualquer mudança no corpo e mantenha o acompanhamento com um hepatologista. O diagnóstico precoce e o monitoramento regular são as melhores formas de evitar complicações e garantir tranquilidade. O diagnóstico do hemangioma hepático é geralmente feito de forma incidental, ou seja, ele é descoberto por acaso durante exames de imagem solicitados por outros motivos, como uma investigação de dor abdominal, controle de gordura no fígado ou até mesmo um check-up de rotina. Os exames mais utilizados são ultrassonografia abdominal, que pode identificar lesões sugestivas de hemangioma, tomografia computadorizada, TC, que oferece imagens mais detalhadas e ajuda a diferenciar o hemangioma de outras massas hepáticas, ressonância magnética, RM, considerada o exame mais preciso para confirmar o diagnóstico, pois revela características típicas da lesão vascular. Esses exames permitem avaliar o tamanho, localização e tipo do hemangioma, além de excluir outras condições como cistos, adenomas ou tumores malignos. Quando o hemangioma é pequeno e assintomático, o médico geralmente opta por um acompanhamento regular, com exames de imagem a cada 6 e 12 meses, dependendo do perfil do paciente. Esse monitoramento é essencial para verificar se há crescimento progressivo ou surgimento de sintomas. Durante esse período, o paciente deve ficar atento a sinais como dor abdominal, náuseas ou sensação de estufamento. Embora a maioria dos hemangiomas permaneça estável ao longo dos anos, o acompanhamento garante segurança e tranquilidade. Se o hemangioma apresentar crescimento acelerado, sintomas significativos ou risco de complicações, o médico pode indicar tratamento. As opções incluem embolização, técnica minimamente invasiva que bloqueia o fluxo sanguíneo para o hemangioma, fazendo com que ele reduza de tamanho. É indicada em casos de sangramento ou como preparação para a cirurgia. Cirurgia.
Pode envolver a retirada do nódulo ou de parte do fígado. É recomendada quando há dor persistente, risco de ruptura ou dúvida diagnóstica. Radioterapia, usada em situações muito específicas, como hemangiomas associados à síndrome de Casabach-Merritt, que afeta a coagulação sanguínea. Transplante de fígado, reservado para casos extremos, como hemangiomas gigantes múltiplos, que comprometem a função hepática ou causam complicações graves. É importante contatar um hepatologista ou gastroenterologista para acompanhar adequadamente o seu caso. Avaliação personalizada é importante. O hemangioma hepático, apesar de ser um tumor benigno, guarda algumas curiosidades médicas que merecem destaque, especialmente quando se trata de casos raros e complexos. Uma dessas situações é a síndrome de Casabach-Merritt, uma condição extremamente rara e potencialmente grave. Ela ocorre quando há hemangiomas múltiplos ou gigantes, que provocam uma coagulopatia de consumo, ou seja, o corpo começa a usar suas plaquetas e fatores de coagulação de forma descontrolada dentro do tumor, levando a trombocitopenia, sangramentos espontâneos, petequias e até anemia severa. Essa síndrome exige tratamento intensivo e, em alguns casos, pode levar à necessidade de embolização, cirurgia ou até transplante hepático. Outro ponto importante é que, mesmo sendo benigno, o hemangioma hepático pode imitar outras lesões hepáticas em exames de imagem. Ele pode ser confundido com cistos hepáticos simples, adenomas, metástases ou até tumores malignos, como o carcinoma hepatocelular. Essa semelhança pode gerar dúvidas diagnósticas e, por isso, é essencial que o paciente seja acompanhado por um hepatologista ou gastroenterologista especializado, que saberá interpretar os exames com precisão e indicar o melhor caminho. Além disso, há relatos de hemangiomas gigantes que ultrapassam os 15 centímetros, causando compressão de órgãos vizinhos, como o estômago, intestino e até vasos renais. Em alguns casos, esses tumores podem provocar ascite, icterícia ou até insuficiência cardíaca por desvio de fluxo sanguíneo. Por fim, vale lembrar que o hemangioma hepático pode estar presente desde o nascimento e, em crianças, especialmente recém-nascidos, pode causar complicações respiratórias e digestivas graves. Em resumo, mesmo sendo benigno, o hemangioma hepático é uma condição que exige atenção, conhecimento e acompanhamento especializado. E quanto mais você souber sobre ele, mais preparado estará para lidar com qualquer eventualidade. Esse foi mais um episódio do Farmácia e Saúde, comigo, o farmacêutico Evandro. Se você gostou, compartilhe com amigos, familiares ou pacientes que possam se beneficiar dessa informação. E lembre-se, conhecimento é saúde, e saúde é liberdade. Até o próximo episódio!